O livro segue, nosso cantinho da leitura, Emmanuel, o grande servidor. Eu estou entre vós, como quem serve. Jesus. Lucas 22, 27. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra à afeição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendemos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Então, a prática é o que Jesus trouxe enquanto método de acesso ao conhecimento. Podemos até chamar isso de uma epistemologia cristã, uma palavra que significa o estudo do método do acesso ao conhecimento. Então, Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. O que há que tenha de registro daquilo que ele trouxe para a Terra, não partiu dele, mas sim daqueles que o ouviram. Porque o método dele era e é o de que ninguém aprende a amar, a não ser no processo de relação, na convivência, no trabalho, mas servindo. Se colocando em qualquer situação, na posição daquele que ali está para solucionar, ou pelo menos ser um elemento nessa equação que vá colaborar para o melhor resultado. Essa é a metodologia de Jesus. A igreja que se firmou no tempo depois da presença de Jesus na Terra, se tornou escolástica, um ambiente de pregadores, onde os púlpitos eram e são disputados por aqueles que tenham retórica e argumento. Poucos se dispõem a estender mãos socorredoras aos filhos do Calvário. Quem são os filhos do Calvário? Senão aqueles que estão mergulhados no mar da ignorância, que precisam
da luz dos que já se esclareceram um pouco mais. Quem são os filhos do Calvário, senão os nossos irmãos em humanidade, que estendem para nós as suas súplicas, muitas vezes necessitados do pão material do dia que passou, para que possam sustentar um corpo de carne que lhes permita permanecer mais tempo sobre a terra. Então, Jesus foi incansável na cura dos doentes do corpo, porque era essa necessidade que eles apresentavam para ele. Ele curava o corpo, ele dava alimento aos famintos e dizia: esses são os meus filhos bem-amados. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Mestre nos convoca a sermos as suas mãos, as mãos dele, Mestre, no socorro dos fracos, dos sofredores, daqueles que padecem nos leitos dos hospitais. São as almas pelas quais Jesus tem maior cuidado. Ele diz: esses são os meus filhos bem-amados. Então, todos aqueles que possuímos condições, circunstâncias, talentos, possibilidades, temos por dever realizar o bem no limite das nossas forças. É isso que os maiorais falam quando Allan Kardec questiona, e isso fica registrado na questão 642 do Livro dos Espíritos. Se bastaria não fazer o mal. E os Espíritos dizem que é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque é nossa responsabilidade todo o mal que tenha por resultado o bem que não foi feito quando poderia ter sido feito. Então, afeto e compreensão fazem parte da lei do planeta. Todos nós que aqui encarnamos temos sede de afeto e necessidade de compreensão, de sermos compreendidos e de recebermos afeto. Então, a razão disso é para que, na necessidade e na sede, soubéssemos o de que o outro necessita também. E que nos colocássemos na posição de sermos a fonte de água viva. A estrutura que vai suportar o psiquismo do outro, levando a ele compreensão, fazendo os julgamentos das suas questões, no entanto, nos colocando no seu lugar. Porque compreender é julgar com as razões do outro, é a fraternidade verdadeira, é a qualidade do fraterno que se torna concreta em atos, em palavras, em serviço. Que Jesus nos abençoe.